Geralmente as pessoas pensam que no Oriente Médio só existem árabes e judeus, mas a realidade é que existem muitos outros grupos étnicos. E nem todos os grupos étnicos do Oriente Médio são árabes, como muitas pessoas pensam. Esse é o caso, no caso dos turcos, assim como os persas. No caso, eles são de origem indo-europeia, no caso indo-ariana, ou simplesmente origem ariana antiga. Eles são um dos povos mais antigos da região do Oriente Médio. Curiosamente, os curdos, eles estão em diferentes países no Oriente Médio. E nesse vídeo eu quero falar a respeito de suas origens antigas e de onde eles saíram, de onde eles vieram, e quais são as suas línguas e muito mais. Por isso eu peço que deixem os seus likes, se inscrevam no canal e compartilhem este vídeo também com outras pessoas. Os curdos, em curdo se diz simplesmente curdo ou simplesmente em português povo curdo. No caso, os curdos são um grupo étnico iraniano de origem ariana, iraniana, nativa aí da região montanhosa do Kurdistão, na Ásia Ocidental, que abrange o sudeste da Turquia, o noroeste do Irã, o norte do Iraque e o norte também da Síria. Existem esclaves aí de curdos também na Anatólia Central, como Khorasan e também no Cáucaso, bem como comunidades significativas da diáspora curda nas cidades do leste, do oeste da Turquia, em particular Istambul, e também na Europa Ocidental, principalmente na Alemanha. A população curda é estimada em cerca de 30 a 45 milhões de pessoas. Os curdos não constituem maioria em nenhum dos países daquela região, o que os torna um povo apátrida, que é basicamente um povo sem terra. Após a Primeira Guerra Mundial e a derrota do Império Otomano, os aliados ocidentais vitoriosos fizeram provisão para um Estado curdo no Tratado de Sèvres de 1920. No entanto, esse tratado não foi retificado ou ratificado quando o Tratado de Lausanne estabeleceu os limites da Turquia moderna. 3 anos depois, nenhuma provisão foi feita, deixando os curdos com status de minoria em todos os países da Turquia, Iraque e Síria. A maioria recente dos curdos inclui numerosas rebeliões juntamente com conflitos armados em andamento com o Kurdistão turco, iraniano, sírio e iraquiano. Os curdos no Iraque e na Síria têm regiões autônomas, enquanto movimentos curdos continuam aí, no caso, a buscar maiores direitos culturais, autonomia e independência em todo o Kurdistão. Mas agora falando a respeito do termo curdo, em seu significado, origem, no caso a sua etimologia, as origens exatas do nome curdo não são exatamente claras. O topônimo subjacente, ele no caso é registrado em assírio antigo como Kardu, isto é, curdo seria Kardu em assírio antigo, e em sumério da Idade do Bronze Médio seria no caso Kardá. O assírio Kardu se refere a uma área na bacia do Alto Tigre e presumivelmente refletido em forma corrompida no árabe clássico, que é basicamente Gudi, que é readotado em curdo como Gudi. O nome continuaria como o primeiro elemento no topônimo Kurdene, que é mencionado por Xenofonte como a tribo que se opôs à retirada dos 10.000 através das montanhas ao norte da Mesopotâmia no século IV a.C. Existem também opiniões divergentes que não derivam o nome dos curdos de Kardu ou Kurdene, mas optam pela derivação de Sirti ou Sirtaei, independentemente das suas possíveis raízes na toponomia, no caso antiga. O etnônimo curdo pode ser, no caso, derivado de um termo Kurt, usado no persa médio como um substantivo comum para se referir a nômadas ou moradores de tendas, que poderia ser aplicado como um certo atributo a qualquer grupo iraniano como tal estilo de vida.
Falando a respeito agora da língua dos curdos, o curdo ou kurdi é uma coleção de dialetos relacionados falados pelos curdos. É falado principalmente nas partes do Irã, Iraque, Síria e Turquia, que compõem, no caso, o Kurdistão, entre os curdos, no caso, não entre os árabes. O curdo tem status oficial no norte como língua nacional ao lado do árabe. É reconhecido no Irã como uma língua regional e na Armênia como uma língua minoritária. Os curdos são reconhecidos como um povo com uma língua distinta por geógrafos árabes, como Al-Masudi, desde o século X. Em termos de parentesco linguístico, no caso, o curdo está muito próximo do persa, da língua persa, ou seja, está relacionado à língua persa. Muitos curdos, no caso, são bilíngues ou até mesmo multilíngues, no caso, falando duas ou mais línguas, no caso, a língua da nação onde vive, como por exemplo o árabe ou até mesmo no Irã o persa, ou o turco na Turquia, no caso como segunda língua, além de ser o curdo nativo, né, de sua língua, de seu dialeto curdo nativo. A religião dos curdos, no caso, na maioria deles, é sem sombra de dúvidas aí, no caso, o Islã. Sim, o Islã. Os curdos, em grande parte, são muçulmanos sunitas. Existem alguns curdos que são praticantes da religião antiga do yazidismo. Já outros, no caso, são aí adeptos até mesmo do antigo Zoroastra ou simplesmente zoroastrismo. Existem também curdos que são aí adeptos do cristianismo, praticam o cristianismo. Falando a respeito da história antiga dos curdos, a terra de Karda é mencionada em uma tábua de argila suméria datada do 3º milênio a.C. Esta terra era habitada pelo povo Su, que vivia nas regiões ao sul do Lago Van. A conexão filológica entre o curdo e Karda é incerta, mas a relação é considerada, no caso, totalmente possível. Outras tábuas de argila suméria se referiam ao povo que vivia na terra de Karda, como Karduchi, simplesmente Kurti, ou Karta, ou Kardu. E Kardu está etimologicamente relacionado ao termo assírio Urartu e ao termo hebraico Ararat. No entanto, alguns estudiosos modernos não acreditam que Karduchi estejam conectados aos curdos. Karti, ou Kartas, que originalmente se estabeleceram nas montanhas ao norte da Mesopotâmia, são considerados um provável ancestral dos curdos. Os acádios, no caso, foram atacados inclusive por nômades que vinham do território Cartas no final do 3º milênio a.C. e os distinguiram como os Guti, falantes de uma língua pré-iraniana isolada. Eles conquistaram a Mesopotâmia em 2150 a.C. e governaram com 21 reis até serem derrotados pelo rei sumério Utu-Helngal. Os curdos também estão relacionados aí com os cassitas, obviamente com os gútios, com outros grupos. A realidade é que os curdos eles são etnicamente diversos no sentido de populações. Só que as populações que compõem o seu DNA são aparentadas, isto é, são de origem iraniana antiga, isto é, indo-europeia. Os curdos também possuem uma certa miscigenação com alguns povos semitas da região, ali de todos esses países aqui que eles adentraram. E também, por conta ali dos contatos que tiveram com povos semitas, eles também têm uma parcela de ascendência semítica também, mas a maior parte do seu DNA é de origem, no caso aí, indo-europeia iraniana. Muitos dos curdos atuais, eles consideram ser, no caso, descendentes dos antigos medos, que no caso é uma realidade, porque os medos são um povo iraniano, irmãos dos antigos persas. Se você perguntar a qualquer curdo ou ter um contato com alguma pessoa que faz parte dessa população, se perguntada de quem eles descendem, de onde vem a sua origem, eles vão falar, obviamente, aí, primeiramente dos medos. Biblicamente, no caso, eles seriam descendentes de Jafé, majoritariamente e originalmente de Jafé, pela parte de Madai, que é considerado o pai dos Medas, dos Persas e de vários outros grupos aí indo-iranianos ou simplesmente arianos antigos de toda essa região, tanto da Pérsia quanto de outras regiões relacionadas ali à Pérsia. Falando a respeito de sua genética, os curdos eles estão bem relacionados com outros grupos ali regionais do Irã, do que hoje é o Irã, como por exemplo os próprios persas. Eles têm grandes similaridades genéticas, pois eles têm essa ascendência meda antiga, ou medo antiga,
e por conta disso estão bem relacionados aos persas, e não apenas pelo DNA dos medos, mas também porque esses grupos, no caso como dito, eles são indo-europeus, né? Eles são os grupos que fazem parte aí dos indo-iranianos ou simplesmente arianos. Nesse ponto de vista, eles não têm, no caso, nada a ver com os povos semitas, apesar de uma certa miscigenação por conta do contato que tiveram com essas populações aí há milênios. E até os dias de hoje existe uma certa miscigenação, apesar de eles sofrerem um pouco de preconceito, perseguições e etc e tal, mas ainda assim existe um pouco de miscigenação. E desde a antiguidade, com outros grupos relacionados aos árabes, como os caldeus, os assírios, entre outros, eles tiveram uma certa miscigenação, mas a sua maior parte genética é, sem sombra de dúvidas, de origem ariana antiga, indo-iraniana antiga. Ou seja, eles são mais irmãos no caso dos persas. Lembremos que persas não são semitas. Existem pessoas que confundem. Persas não são etnicamente semitas e também não são linguisticamente semitas. No caso, grupos como curdos e persas atuais, eles estão mais ligados aos indo-europeus, eles estão ligados aos indo-iranianos. Escrevam aqui nos comentários o que vocês conheciam e o que vocês sabiam a respeito da população aí dos curdos, essa população que é considerada aí um povo sem terra. Eu agradeço a todos que assistiram o vídeo até aqui, um abraço e fiquem todos com Elohim.